Imagine viver no século XVIII, uma era de descobertas, mas também de incertezas na medicina. Os tratamentos que veremos aqui nesse episódio hoje sequer são imaginados. O conceito de doenças infecciosas como a pneumonia estava longe de ser compreendido como hoje. Não existiam germes, bactérias ou vírus. Eu sou Lucas Silva e hoje você vai conhecer a pneumonia no século XVIII, do diagnóstico à cura. Para os médicos da época, as doenças eram vistas como um desequilíbrio dos humores do corpo, influenciado por fatores como o clima, os vapores nocivos e até mesmo um mau alinhamento dos astros que se baseava na teoria antiflogística, termo que significa contra a inflamação. A teoria antiflogística era baseada na crença de que muitas doenças eram causadas por inflamação e que o tratamento deveria se concentrar em reduzir ou suprimi-la. A pneumonia aguda é uma doença tão impressionante e grave que, assim que foi definitivamente reconhecida, foi atacada com todos os recursos da medicina. Durante todo o último século, o tratamento da pneumonia refletiu as várias teorias sobre as doenças e a prática terapêutica em evolução. O diagnóstico era mais uma arte do que uma ciência. Sem os avanços tecnológicos que temos hoje, os médicos confiavam em seus sentidos. Para diagnosticar a pneumonia, o médico prestava atenção nos sinais visíveis, tosse, febre alta e respiração dificultosa. O exame físico era limitado, consistindo em ouvir diretamente o peito do paciente, uma técnica chamada de auscultação direta. Eles buscavam sons abafados e outros ruídos indicativos de congestão nos pulmões, mas tudo isso era muito rudimentar. A própria descrição da pneumonia variava bastante, já que muitas condições pulmonares eram confundidas entre si, como a tuberculose, doença muito comum na época. E o tratamento? Bem, prepare-se para métodos que hoje parecem assustadores. Sem antibióticos, os médicos recorriam a práticas como a sangria, acreditando que diminuir a quantidade de sangue aliviaria o calor e a inflamação nos pulmões. As ventosas e as sanguessugas eram comumente usadas para purificar o sangue. Também era comum o uso do que chamavam de bebidas espirituosas de origem animal, além de outros fluidos espessos e pegajosos, como costumam dizer os médicos, que se dissolvem e funcionam como expectorantes, eliminando a secreção viscosa e podre dos pulmões. Uma outra modalidade de tratamento antiflogístico da pneumonia, introduzida entre 1790 e 1850, foi o uso de grandes e repetidas doses de antimônio por Iezore em 1808, uma prática amplamente seguida por um tempo na Itália e na França. Os efeitos indiscutíveis desse medicamento, como náuseas, aversão à comida, redução da pressão sanguínea e sudorese, estavam de acordo com os efeitos do sangramento, purgação e salivação. O relato de alguns casos de pneumonia que se recuperaram no Hospital Homeopático de Viena despertou reflexões sobre esse assunto. E um artigo do Sir John Forbes, publicado na British and Foreign Medical Surgical Review, enfatizou a lição. Skoda, médico austríaco, havia dado uma chance justa a outros métodos de tratamento e constatou que, sob o chamado tratamento expectante, a mortalidade de seus pacientes com pneumonia aguda era muito menor do que quando tratados com sangramento, vesicantes e até antimônio. Esses fatos foram divulgados na Inglaterra por Gel Balfour, que havia seguido a prática de Skoda em Viena. Hughes Bennett, de Edimburgo, também publicou uma série de casos de pneumonia tratados sem sangramento, antimônio ou mercúrio, com uma mortalidade excepcionalmente baixa. Além disso, os defensores do tratamento antiflogístico perderam sua posição ao afirmar que estavam certos em sangrar antes e certos em não fazer nada depois. Não porque suas opiniões, mas porque a natureza da doença havia mudado. E um suposto tipo de febres e inflamações sistêmicas, isto é, enérgicas, com um tratamento heróico bem sucedido correspondente, foi enfatizado com satisfação. Por muito tempo,
o tratamento antiflogístico manteve seu lugar em livros e palestras, mas aqueles que ensinavam sempre encontravam desculpas na prática para desobedecerem aos seus próprios preceitos. Além disso, os médicos prescreviam misturas herbais como infusões de alcaçuz para aliviar a tosse e cataplasmas quentes de mostarda para descongestionar os pulmões. Uma espécie de papa medicamentosa feita de farinhas, polpas ou pó de raízes e folhas que se aplica sobre alguma parte do corpo dolorida ou inflamada. Era comum também o uso de eméticos para provocar vômito e laxante para purgar o corpo, acreditando que isso ajudaria a eliminar os males de dentro. Aqui vai uma prescrição médica comum para a pneumonia realizada por muitos médicos do século XVIII, retirada do livro A Treatise on the Disease of the Chest, de 1836. A sangria, que a quantidade era debatida, de forma geral tirava-se em torno de 8 a 20 onças, em torno de 200 a 600 ml, podendo se repetir no dia, e também ao longo de vários dias. Alguns médicos tiravam até cerca de 36 onças, o que correspondia a cerca de 1 litro de sangue. A ideia da sangria era diminuir a inflamação, febre e dor. Era efetuado com flebotomia ou uso de sanguessugas. Uma época muito memorável e feliz para essa espécie. Em geral, era contraindicado em pessoas debilitadas, sobretudo em idosos. A sangria era feita até que o pulso estivesse fraco, ou seja, após a perda importante de sangue, às vezes fazia-se a sangria até o paciente ter desmaio. E caso o pulso retornasse, era comum fazer uma nova sangria. O uso de blisters ou vesicantes, que eram irritativos que provocavam inflamação local na pele. Purgativos e eméticos, tônicos geralmente feitos à base de plantas, álcalis sais neutros, purgativos e até expectorantes, antimônio, mercúrio, ópio, tártaro emético e uma dieta baseada em comidas leves. O ambiente era considerado crucial para a recuperação. Pacientes eram colocados em quartos bem ventilados na esperança de que o ar fresco ajudasse na cura. A febre era uma preocupação constante e eram usados panos frios para tentar baixá-la. A enfermagem desempenhava um papel importante com cuidados que incluíam a administração de alimentos leves, como caldos e muita água quando possível. Infelizmente, muitos tratamentos eram ineficazes ou até prejudiciais. A taxa de mortalidade para a pneumonia era alta, especialmente entre os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Mas foi nessa era de experimentação e observação que a medicina começou a se transformar. Embora muito tenha mudado desde então, a busca pelo entendimento da saúde humana é um esforço contínuo. O estudo da história da medicina nos mostra que a busca por melhores tratamentos é incessante. E quem sabe daqui a uns séculos olharão para os nossos métodos de hoje com a mesma curiosidade e respeito com que olhamos para o passado. Hoje, com avanços incríveis como os antibióticos, vacinas e cuidados intensivos, podemos tratar a pneumonia de maneira eficaz. No entanto, essa é uma história revolucionária que eu te conto no próximo episódio. Se eu fosse você, já me inscreveria no canal para não perder o salto que a medicina deu ao longo da história.